Luiz Gonzaga Neto, estamos na 20ª edição do nosso caminho, que tem sido extremamente suave. Suave, sempre. Né? Legal. E a zabumba de vez em quando toca. De vez em quando, uma brincadeira. Tem um barulhinho. Tem um barulhinho. Diferente. E hoje, como não poderia deixar de ser, vai ter um barulhinho também. Também vai. Ah, que legal, isso é muito bom. Para vocês que gostam, que têm curiosidade de saber sobre maçonaria, né, Luiz? Pois é. Nós achamos por bem convidar um amigo, irmão, que sabe tudo e mais um pouco, isso eu estou dizendo para a minha visão, para falar sobre isso. Porque na internet, o que tem de coisa falando tem muita coisa absurda, né? Coisas que são legais e muitas coisas que na verdade não são. Então assim... A internet deu voz para todo mundo. Então hoje a gente vai tirar algumas dúvidas, conversar sobre isso e então apresente o nosso convidado. Que bom recebê-lo, nosso amigo. Ninguém conhece ele como José Antônio, mas José Antônio, se falar José Antônio, ninguém sabe, né? Não, mas na cidade ninguém conhece. Ninguém conhece, mas... Só alguns poucos como nós. Pois né? Nosso amigo Nau, prazer em recebê-lo. Valeu, Nau. Obrigado. Obrigado pela presença, por ter aceitado o convite. Foi legal e oportuno esse convite, né? Eu acho que é uma chance que a gente tem de tirar, de desmistificar um monte de preconceito sobre a maçonaria, né? É verdade. Sobre a ordem maçônica. E o que eu puder ajudar a esclarecer, o que eu puder tá aí contribuindo aí para que as pessoas entendam um pouco, né, do que é uma ordem maçônica. Né? Legal, maravilha. Maçonaria, né? Isso aí. Antes de começar, deixa eu só fazer uma pergunta para ele, que eu acho super interessante para matar a minha curiosidade e com certeza de mais um monte de gente. Que é a seguinte: José Antônio, da onde veio Nau? Então, assim, é antigo isso daí, porque eu tô com 66 e tenho um irmão com 65. E era assim, nós somos uma família de 7, 2 faleceram já no caminho, né? Por acidentes. E eu tinha a minha irmã mais velha, Cidinha, depois vinha eu e vinha o Chico, né? Que é Francisco, né? O apelido Chico. E eu acho que sempre foi um pouco maiorzinho, porque a diferença é de um ano, né? Um ano. E aí disse que eu atormentava muito ele, né? Então eu acho que quando eu chegava perto, acho que ele já falava não. Aí virou não. É mais ou menos essa é a história, né? E no tempo começou, né? Outros apelidos, né? Que derivaram do Nau, né? Juvenal. Também tem alguns amigos que me chamam de Juvenal, alguns de Juvencio, alguns de Naubas, e aí foi misturando no tempo, né? Então, é legal, você tá, ô Juvenal, e a pessoa olha e fala, mas é comigo. E José e Zé ninguém chama. José e Zé não, Zé é muito difícil. A única pessoa que eu me lembro, assim, que me chamava pelo nome, só a minha avó. Minha avó me chamava o José Antônio. Ela acreditou no nome. Ela foi firme no nome. É porque lá meu pai e minha mãe são muito católicos. Meu pai era, né, falecido. E as duas irmãs são Marias, Maria Aparecida, Maria Ângela. Eu, José de São José e Antônio de Santo Antônio. Francisco de Assis. Depois vem o Pedro, só que daí colocou Alcântara, mas era São Pedro. Entendi. Paulo de Tarso, apóstolo. Luiz é um santo. Geraldo, outro santo. Então, que legal. E meu pai fez essa conotação dos nomes com a igreja. Muito católica, legal, que bacana. Uma família muito católica, né? Que legal. Vai lá, Luiz. Vamos lá. Então, voltando ao seu perfil, ou continuando no seu perfil, né? A gente sempre identifica você aqui em Atibaia como
ligado, sócio, né, da MGM, né? Então Sim. você está em seguros nós há muito já tempo, estamos né? completando 30 anos, né? Eu, assim, na verdade eu vim, a formação é bancária, né? Uhum. Já fui comerciante, mas a formação sempre foi bancária, né? E eu trabalhava no Banco Mercantil de São Paulo quando começou a MGM, com 3 sócios, né? E que é o Mingo, o Miquelino e o Humberto. E depois de algum tempo eu passei a fazer parte da MGM. Já nós estamos chegando aos 30 anos aí. Olha só, hein? Tem que ter uma festa, né? Pois é, vamos MGM Seguradora. Já aproveita, vamos fazer o merchan aqui, porque o cachê tá alto. O cachê tá alto. Onde é que fica a MGM? A MGM fica aqui na Adolfo André, sabe? No 1145. Tá. Depois eu ponho no GC aqui. Não, legal. Legal. Bacana, legal. Ela fica bem de esquina ali, né? E faz seguro de veículos, de tudo? Geral, né? Tá. Veículo, residência, viagem. Legal. Seguro saúde. Legal. Seguro de vida. Legal. Tá pegando muito esse seguro saúde. Com a pandemia, tá um pouco complicado, mas estamos lá. Sim, legal. Verdade. Não, eu sei que você é muito família, né? E você já demonstrou no começo da conversa, né? Então você é casado com a Maria Tereza. Sim, na verdade, nós nos casamos em 85, né? Mas a gente já estava um tempinho junto antes, né? Então a gente está aí mais ou menos uns 43 anos, 44 casado, anos. Né? Casado um pouco mesmo, mas noivado, namoro. Que aí já foram quase 44 anos. Daqui a pouco nós vamos fazer uma festa de 40 anos de casado. Legal. Que legal, né? 2 filhos. 2 filhos, Pedro Antônio e a Maria Luísa, né? Sim. Bacana. E o Pedro Antônio, hoje ele faz parte do Grupo Bradesco e Maria Luísa é advogada. Advogada, né? Já está todo mundo, São Paulo. Cada um no seu caminho. Graças a Deus. Legal, tudo bem, legal. Bom, vai lá, Vila, você. Eu. Então é o seguinte, a nossa conversa hoje é sobre maçonaria. O Nau vai contar a história, de vida maçônica dele, que é bem grande, né? Tá começando. Está começando a ficar grande. E é uma pessoa que tem uma experiência grande nisso. Então, a gente se sente à vontade de conversar com ele, até porque nós 3 aqui somos irmãos de maçonaria, cada um com o seu tempo, enfim. E o Nau, com a experiência toda que ele tem, nós convidamos para contar um pouco, desmistificar até onde a gente puder, e tirar essa ideia que as pessoas fazem muitas vezes de forma muito errada, né, Luiz? Claro. Do maçom e da instituição em si, e para matar a curiosidade, pelo menos tirar um pouco, limpar um pouquinho da quantidade de ruído, de informação ruim que chega pela internet sobre a maçonaria, né? É verdade. Então, você quer fazer a primeira pergunta ou eu continuo aqui? Lembra que antes da gente começar a gravar, eu até fiz uma brincadeira com você. Você é maçom ou é contra a Igreja Católica? Então, essa é uma é assim, gente. Existe alguma coisa, não vou falar para você que não existe. Obviamente que existe. Não por parte da maçonaria, tá? Porque a minha formação é católica, eu sou católico, eu sou apostólico romano. O que acontece é que essa história de igreja e maçonaria já começou lá atrás, tá? Bem lá atrás. Começou na Europa, né? Sim. Porque os maçons, eles têm... nós somos livres, e nós somos livres para pensar, para falar. O homem é livre, né? Sim. E naquela época, na Idade Média lá, a igreja é que mandava, tá? Sem dúvida. E essa questão igreja e maçonaria começou lá atrás, na Inquisição, né? Na Inquisição. Porque a maçonaria era muito forte na Europa. No século XVIII, né? Então, o que acontece? Aí existe... a maçonaria deu para os maçons
porque na época entrava... Porque a maçonaria, na verdade, ela começou lá no século XVI, tá? Desculpa, século XVII, que vieram das guildas dos pedreiros, sim, os pedreiros livres. Sim. Então, o que acontece? Com o rompimento do Império Romano, que você sabe que construíam estradas, construíam aquedutos, coliseus. Lá tinha os pedreiros, né? Os pedreiros. E, lógico, quando ruiu o Império Romano, o que aconteceu? Formou-se as guildas dos freemasons, né? Que em inglês que é maçom, né? E essas guildas aí até foram chamadas para reconstruir a Inglaterra nesse século aí, que houve um grande incêndio em Londres, né? Então, aí foi fundada os pedreiros livres, as guildas dos pedreiros livres, e foi indo. Construíram pontes, catedrais, tudo que se falava em grandes obras era os pedreiros livres que estavam lá dentro, né? E só uma curiosidade, hoje você vai para a Europa e você visita essas grandes obras, você sempre encontra símbolo maçônico. Tem sempre símbolo maçônico, tá? Então, o esquadro, o compasso, sempre vai estar lá. Um toque que quem é maçom e está acostumado com a maçonaria percebe. Se a pessoa que não é da maçonaria, né, o cara que não é iniciado, ele não percebe. Então, ali, o que aconteceu? Aconteceu é que, logo com também o declínio da maçonaria, porque aí nós chamávamos de operativa, né? Maçonaria operativa. Que era pedreiro mesmo, quebrava. É como se fosse hoje, maçonaria tem os graus, né? Sim. Aprendiz, companheiro e mestre. E lá na época tinha o que forjava pedra, o que forjava o aço, que tinha o que forjava a madeira, que mexia com a madeira. Então eram construtores mesmo. Aí teve um declínio também. Aí o que você começaram a receber, a maçonaria estava começando a passar para especulativa. Especulativa eram os grandes pensadores da época, os iluministas, né? E aí começou a haver porque na verdade é assim, era o Papa, monarquia, os senhores feudais. É verdade. Então, com isso, começou a incomodar. Porque aí começou a questionar, né? Aí começou a história da fé e a razão, né? E isso em detrimento da religião, pelo amor de Deus. Sim. Mas aí a gente começou a complicar. Então, eu diria para você que eu espero que a igreja mude um pouco. Porque a gente tem bula papal contra a maçonaria. Sim. Tem bula papal, tem encíclicas. Não sei quanto, mas tem. A gente não tem conhecimento. Mas a gente tem conhecimento. Porque há uns anos atrás, talvez uns 15 anos atrás, não me lembro, nós fizemos uma palestra na loja e veio um padre fazer essa palestra, e o padre era maçom. Padre maçom. Existe padre maçom. Existe, Sim. Existe padre maçom, sabe? E essa desmistificação é que... Só que a gente não costuma falar nome, lógico, porque no entendimento deles lá, né? Com a ordem é meio... Mas eu espero que isso aí, com os anos, isso aí tenha acalmado, né? É verdade. Porque, na verdade, a gente é combatido não só pela igreja. Tem uma certa parte do evangelho, dos evangélicos também, sabe? Sim. E que, assim, é até um pouco mais fervoroso contra a ordem, né? Lá no Rio de Janeiro, lá tinha até um cara que foi candidato aí, presidente da República, que falava horrores, né? Uns absurdos aí. Sim. Então, precisa entender que maçonaria não tem nada a ver com religião. Ela não é uma religião, sabe? Primeira coisa, né? Isso é básico. Lá a gente é contra o sectarismo político. Sim.
tá? Religioso, a gente combate as paixões, a gente combate veementemente a exploração do homem pelo homem, né? E a gente combate qualquer tipo de preconceito, tá? Então, é isso que tem que ficar, e principalmente o preconceito religioso, né? Que, aquela turma brinca, eu vou naquela igreja maçônica, porque é desconhecimento, né? É desconhecimento. Não, você tá ligado a Areópago, né? Eu tô. Isso desde 84. Em 84. Isso, né? Assim, na verdade é assim. Outra coisa, mas você faz parte da loja, mas o que é loja? A loja vem lá do tempo também, dos pedreiros livres também, sabe? Sim. Porque lodge é acampamento. E acampamento de obra mesmo. De obra mesmo. Era pedreiro, né? Nós éramos pedreiros. Aí veio o termo de loja, né? Uma das primeiras lojas que se tem conhecimento em ata, aí já na maçonaria especulativa lá na Irlanda, por volta de 1717, mais ou menos. A primeira loja maçônica, os primeiros manuscritos. Talvez tivesse mais alguma coisa mais para trás e a gente não tem conhecimento. Não sabe. Eu não tenho esse conhecimento. Entendi. Tá? E a Areópago Atibaense é a loja. Porque assim, como é que eu faço para entrar na maçonaria, né? Isso aqui estava aqui na próxima, isso então é importante saber. Então nós estamos falando da Areópago. Pela internet, eu canso de ver. Primeira coisa, por que você quer entrar, né, Lúcio? Para quê? Né? Para quê? O que acontece? Né? Segundo, faça sua iniciação, deposita não sei quanto na conta de não sei quem, que o cara manda iniciação para ele entrar. Tá cheio disso aí. Né? Então vamos tirar essa dúvida de vez. Então, na verdade é assim, então eu vou voltar um pouquinho ali na Areópago Atibaense. A Areópago Atibaense veio de uma... em Bragança Paulista tem a loja Amor da Pátria, que ela é centenária, ela tem 190 anos. Linda aquela loja, por sinal. Linda, por dentro e por fora. Foi fundada por bispo da Igreja Católica, tá? Sim. Então, e aí, por volta de 52, 53... alguns homens de Atibaia foram iniciados lá na maçonaria lá em Bragança. De Bragança. E aí forma-se esse grupo de homens de Atibaia que resolveram, agora vamos fundar uma loja em Atibaia. Em Atibaia. Tá? Porque naquela época, você fazer maçonaria, você sair daqui era Estrada Velha, barro, chuva, era complicado. à noite e tal. Aí fundou essa Areópago Atibaense e com a ajuda dos irmãos lá de Bragança. Paulante, fundaram a loja Areópago Atibaense. E eu fui convidado. Que ano foi? Que a fundação da loja foi em 55, abril de 55. 1955. 1955. E foi a primeira loja em Atibaia. Quer ver, ela vai fazer 70 anos já, né? Nossa. Nesse ano, né? Não, nesse ano, né? 55, o ano que vem 24, 25, 70 anos. 70 anos em Atibaia, de fundação, né? Fundação bacana. E aí eu fui convidado a fazer parte da loja. E hoje ela é grande e tal. Quando você entrou, ela era pequenininha, que ela era bem pequena, né? Não, é assim. Fisicamente. O prédio, você está dizendo. Sim, o prédio fisicamente era pequeno. Era um prédio que a gente brinca, né? Quem foi iniciado naquela época, né, de 84, que o tempo era pequeno, parece que era tão aconchegante. Aí depois, eu vou falar bem a verdade para você, o Cupim começou com a minha loja, daqui a pouco a loja estava na nossa cabeça, aí foi mostrando uma força e fizemos aí agora... Uma reforma. Construímos um templo. Ficou bonito. No mesmo terreno, um templo... muito legal, ficou bem bonito. Modéstia, lindo. Bonito, e aí bonito. A parte da frente é onde a gente faz o nosso jantar. Os jantares. Então fui iniciado em 84. Convidado, né? Isso eu acho que é a pergunta. Que a iniciação que é como entra, que você estava falando, então, como é que entra. Então, cara,
É assim, você vê você está falando de internet, vem a ser maçom, hoje no tem, Facebook. Hoje tem bastante. O cara lá, você passa lá, paga lá não sei quanto, que você vai conhecer. Você vira maçom pela internet. Você vira maçom pela internet, pagando, né? Pagando. E para receber. E maçonaria não é nada disso, gente. Maçonaria, para começar, para você fazer parte da ordem, você tem que ser convidado. Por um maçom, óbvio. Por um maçom, sabe? Mas você chega lá na rua, eu quero ser maçom, calma. Tudo bem, você tem essa aspiração, pô, de repente, legal. Se o cara é um cara bem estruturado, um cara do bem, tal, quer ser maçom, é um tratamento diferente. Aí eu estou aqui, frequento a sua casa, frequento a casa do Luiz, a gente tem um grupo de amigos, eu começo a ver em você um cara que faz legal, conhecer você e convidá-lo a fazer parte. É assim que começa, sabe? A gente procura, né, colocar a gente sempre melhor que a gente. Então, claro. Mais instruído. A intenção é essa, A intenção é crescimento. Sem né? dúvida. Então, essa é a maneira de entrar na maçonaria. Então precisa tomar muito cuidado aí o que está acontecendo, rolando aí na internet. Eu viro e mexe, eu recebo WhatsApp, e-mail, comentário, entra em tal página aí que... Gente, calma, não tem o que fazer, Sim. A gente tem que combater. E graças a vocês aqui é uma maneira de alertar o pessoal porque qual é a ideia do cara que ele vai procurar um cara desse no Facebook? Sim. Eu já entrei na página do cara e me propus a vem cá, nego, vamos conversar. Sim. E o cara... Se manda. Claro. Aí, agora me fugiu a cabeça o meu raciocínio, mas agradecer a vocês por estar aqui alertando a esse pessoal, sabe? De repente o cara aparece lá na porta da minha loja, todo paramentado, e falou, pô, daqui. E não vai dar problema, porque a gente conhece, sabe? Sabe quem é, sabe quem é. É assim, desse jeito. E quer perguntar, Luiz? Não, eu ia na sequência aí do raciocínio do não, porque tem os cargos, e então a maçonaria tem uma estrutura parecida com os poderes. Exatamente. Aí, a maçonaria ela tem os 3 poderes. Poder executivo, legislativo e judiciário. Né? Então, vamos fazer uma ideia aqui de Brasil. Nós temos o soberano grão-mestre, que é o presidente da República, porque a minha potência, depois a gente pode... A gente fala de potência, sim. Vai falar de potência. Sim. A minha potência, ela é assim, o poder central em Brasília, depois vem nos estados... o governo do estado, né? O governador, e vem para as cidades que são os veneráveis de loja, né? Os presidentes das lojas, que são os prefeitos. Sim. Tá? Então, vamos dizer que hoje, no estado de São Paulo, nós estamos beirando 600 lojas, já. Então, nós temos... Inclusive, hoje eu vou na posse dele à noite, lá num jantar, do nosso governador, que é o eminente grão-mestre. E daí tem as lojas do estado de São Paulo, né? Então, a gente é do Grande Oriente do Brasil SP, que é federado ao Grande Oriente do Brasil. Do Brasil, que é em Brasília. Dentro da maçonaria, não só... aí nós temos juízes. Sim. Tem o juiz, nós temos lá em Brasília, tem o Supremo Tribunal, Supremo Tribunal Federal, de Brasília, Tribunal Eleitoral. Nós temos lá também o Ministério Público Central, né? O Procurador-Geral. E vem vindo nas lojas tem, por exemplo, o presidente, primeiro e segundo vice, aí nós temos o tesoureiro para cuidar do dinheiro da loja, tá? Nós temos o membro do Ministério Público que cuida das leis. Então tem toda uma estrutura
da vida. Assim, ó, gente, eu vou falar um termo aqui, e é normal, cara, falar, né? Uma maçom iniciada, ó, é a vida profana. Não é profana no sentido promíscuo, não. Ruim, pelo amor de Deus. Sim. É os que não foram iniciados. Então, toda a estrutura da maçonaria é exatamente como a nossa vida social aqui, sabe? Sim. Então, hoje eu exerço o cargo de deputado federal. Certo. Pela minha loja, tá? Já estou no meu 4º mandato. No 4º mandato. Sim. São mandatos de 4 anos. E você foi presidente da loja? Da loja. Eu já fui por 2 vezes. Eleito venerável da loja. Eu ocupei cargos dentro da loja. Já fui tesoureiro. Sim. Fui secretário, porque todas as nossas reuniões são todas lavradas com atas que vão assinadas. Já fui tesoureiro, já cuidei da loja, do dinheiro da loja, já fui vice-presidente. Já ocupei alguns cargos dentro da maçonaria. Deixa eu fazer um parênteses aqui, Luiz, só para clarear, para não ter confusão. A gente aqui sabe do que a gente está falando, mas quando ele falou deputado, presidente, entenda que são cargos da maçonaria, não tem nada a ver com política. Quando eu falei, por exemplo, que o presidente, que a GOB, né, Grande Oriente do Brasil, está em Brasília, é uma coincidência o fato do governo estar em Brasília, de ter deputado, Então não tem nada a ver com política, a nossa política que a gente... o nosso governo não é paralelo, pelo amor de Deus. Sim. Não tem nada nós nos espelhamos na democracia, né? Sim. A estrutura da democracia. Para ser democrática, uma coisa democrática, né? Então, para que não seja uma coisa imposta, o grão-mestre falou que vai ser assim, não vai não, peraí, como tem a Assembleia. E no estado de São Paulo também, no estado de São Paulo, que é o GOB-SP, também tem a mesma estrutura. O governador tem a Assembleia Legislativa do Estado, tem o Procurador-Geral e tem os tribunais também. Então, é uma coisa bem para que as coisas aconteçam de uma serenidade, para que não seja nada imposto. Aliás, ao contrário, né? Imposição não é com a gente. Sim, a intenção não é essa. A intenção não é essa. Tem aí pergunta sobre potência, não? Tem sim. Mais pra frente, né? Mais pra frente. Depois a gente fala, tá. Então vamos continuar. Então, como entra na maçonaria? Então está explicado aqui já, vamos deixar claro. Isso mesmo. A forma, eu não diria correta, né? Eu diria a única forma oficial, vamos dizer assim, é como o Nau acabou de falar. Uma pessoa que é de dentro vai te convidar. Por quê? Porque te conhece, porque vê que de repente você tem um perfil que serve para ser maçom, né? E às vezes a gente se comete enganos terríveis, acontece, né? Verdade. Mas por quê? Porque eu até acho que a maçonaria é perfeita, sim, só que ela é feita de homens. E aí, quando mexe com os seres humanos... Nós somos seres humanos. Exatamente. Então, é assim... Perfeitos, né? Sim. Quando você... Aquilo que eu falei, quando você procura trazer alguém para a maçonaria, você vai procurar uma coisa... Você é uma pessoa de nível... A gente brinca, né? Tem que ser melhor que eu, né? Para quê? Porque na maçonaria não está difícil de... hoje eu tenho uma situação aqui com você e amanhã as coisas mudam, né? Claro. Sei, é o homem, é aquilo que você falou. E às vezes também a gente convida uma pessoa e ele não se sente bem. Acontece? Acontece. Acontece. Então... Primeira coisa é ser convidado. Existe lá, se você entrar no site do Grande Oriente do Brasil, eu quero ser maçom, eu quero me inscrever aqui. Calma. Aí existe a possibilidade da pessoa se interessar, eles vão se inscrever. Aí tem toda aí uma maneira de você saber quem é a pessoa. Abordar. Sim. Porque assim, a gente não sai regimentando, não é nada disso. Muito pelo contrário, a iniciação não é imediata, né? Tipo, convidei, você já é. É um processo enorme, né? Demora. Vocês me perdoem, eu não falo o nome de maçom. Não, acho legal não falar mesmo. É muito pessoal, eu estou falando por mim. Sim. Eu fui convidado para entrar na maçonaria
Eu entrei em 84, mas a sondagem começou em 82. Eu acho que não sei, 81, 82. Foi na época que houve uma grande enchente em Santa Catarina. E lá a maçonaria é forte também. E a loja Areópago Atibaense, ela fez todo um trabalho de ajuda lá para a enchente do sul. Para a enchente do sul. Então subiu os caminhões carregados de móveis do Caramba 4, e mercadorias, sei lá, qualquer... E passavam por Atibaia, e a gente já fazia muita arrecadação. Hoje hoje ali tem o Correio Central, ali era o Banco Bradesco. E o prédio estava vazio. E lá ficou a central de arrecadação. Então saía tudo embalado. Mantimento. E os caminhões que voltavam vazios, voltavam carregados. Olha que legal. E eu fiz isso, eu ajudei, eu fui voluntário e trabalhei muito nessa daí, né? Então, nessa campanha. E aí como a maçonaria que estava liderando, aí o cara começa a ver a olhar quem é quem. É isso que a gente faz, sabe? Sim. É isso que a gente faz. Um amigo, o cara que... O bom cidadão, bom cidadão. Assim, a pessoa que tem uma vida correta. Cuida da família. E aí foi todo esse trabalho aí. Gozado que depois, no ano seguinte, eu casei com a Tereza e fui passar a lua de mel em Santa Catarina. Em Santa Catarina, é mesmo? Sua iniciação foi um ano antes do casamento, é isso? Sim. Que legal. Tem uma história, não sei se eu posso... Claro, pode. Então, se você quiser. Quando você é convidado para entrar para a maçonaria... Sim. E começa todo um trabalho de sindicância. Sim. Então, os irmãos da loja vão ver... Primeira coisa, para você entrar na maçonaria, é ver se a sua esposa concorda. Sim. Primeira coisa. Ver a família. Primeiro, porque a base é a família, né? Então, e na época eu era solteiro. Tá. E como que ia fazer a sindicância? Não, eu quero ver o seu ambiente familiar. Familiar, né? Aí que está o problema. O problema começou aí. Porque a sua família era contra, né? Então, família de católica. A minha mãe até que não. O meu pai, assim, foi assim, pai, o pessoal da maçonaria quer vir aqui fazer a sindicância, ver como é que é o ambiente familiar e tal. Sim. E o meu pai falou, olha, aqui é do portão para fora. Nossa! Aí foi... aí, calma. Aí, pô, eu era noivo da Tereza, aí os sindicantes fizeram a sindicância em outro lugar, né? Sim. Com a Tereza e com a minha mãe, para saber. Aí meu pai não participou. Mas aí, com o tempo, ele viu que não era isso. Não era isso. Aquele fantasma. É que existe. Agora você falou fantasma, me caiu a ideia aqui. O que acontece? Tudo que eu pergunto para você e você diz que não pode me contar, cara, isso desperta né? Mas por quê? A primeira pergunta que vem, por quê? Né? Então, o que acontece? Quando você pode falar tudo, ok. Agora, quando você tem que segurar determinadas informações, você gera, eu te dou o direito, vamos dizer assim, de imaginar o que você quiser. Pensar o que você então, pensar o que você quiser. Tudo. Inclusive isso daí, que a maçonaria é contra Deus. Contra a religião. Que você tem que ir lá esfaquear a imagem de Cristo, que bebe sangue. Tem rituais satânicos. Ixi, cansei de ouvir isso. Eu falo assim, gente, meu Deus do céu. Ainda tem gente que acredita, né? Tem, e o pior é que acredita, né? Tem. E ao contrário... você vai ser convidado. Primeira coisa que é perguntar, uma das coisas fundamentais para entrar na maçonaria é se o cara crê numa coisa maior, num ente supremo. Num ente supremo. Tá? Então, para mim, que sou católico, é Deus. Para você, pode ser Alá, para você, Buda, Adonai, Buda, Jeová, Jesus. Então, aí,
qualquer religião é aceita. Então, nós não somos contra nenhuma e não somos a favor de nenhuma. Aí que nós somos, que nós chamamos de homens livres, né? Livres. Você tem livre pensamento, sabe? livre Respeitar a religião, o espírita, sabe? Então, todas as religiões que a pessoa crê num ente supremo, está dentro. Tem um caso aqui em Atibaia, eu não vou citar nomes, como eu falei para vocês, e era uma pessoa muito do bem, uma pessoa legal. E foram convidar, e a primeira coisa que falou, eu posso ser sim, eu sou ateu. O cara morreu e não entrou na maçonaria. E era ateu mesmo. E era ateu. Eu não julgo o ateu. Nem posso julgar uma coisa que eu não entendo. Porque o que eu entendo é que tem uma coisa superior aqui para tudo isso daqui. Não tem a menor dúvida, né? Pode ser. Pode até ter existido o Big Bang, mas eu não sei. Eu acho que tem que ter um ente, uma força que gerou tudo isso aqui, porque é tudo muito... tem uma divindade em cima disso. Né? Com certeza. Mas acho que Deus até prefere... Ele tem uma preferência pelos ateus, né? E os ateus vão acabar dizendo assim, sim, sou ateu, graças a Deus. Meu pai falava assim, grandes homens que se diziam ateu, na hora da morte chamaram Deus. Chamaram, né? Quando dá uma apertada assim, exatamente. Camarada, o cabra, né? Ele se pega alguma coisa. Até o Lampião. Até o Lampião. Sim. Até o Lampião. Então, outro aprendizado disso, que eu acho que é legal falar, né? Eu estou fechando os tópicos aqui. Então, primeiro, a maçonaria não é uma religião, como muita gente fala. Para mim, aí eu estou falando de experiência particular minha. Eu acho, pela experiência que eu tive, que é uma filosofia, é uma escola de vida. Né? Isso não tem a ver especificamente com religião. Até porque, como o Nau bem falou, eu sou de uma religião afro, umbanda, qualquer. Eu posso ser maçom? Pode. Na minha loja tem pode. Que professa a religião afro. Então, sim. Pode. Tem espírita? Tem espírita. Na minha loja tem evangélico, tem evangélico. Sim. Muçulmano. Na minha loja não tem, mas eu vou falar para você. Quando um dos mandatos que eu tive de Brasília, tinha um deputado aqui de Bragança que ele era muçulmano. Que bacana. Assim, gente, o que precisa ficar bem claro é que a gente, ela não está lá. Nós somos contra o sectarismo político e religioso. Tá? Lá não se discute isso aí. Mas se vocês não se interessam pela política, muito pelo contrário. É diferente, né? Porque no Brasil, a independência do Brasil começou na maçonaria. Teve tudo a ver, né? Independência, proclamação, até você estava fazendo uma lista para nós a extinção da escravatura. Exatamente, extinção da fim da escravatura. Nós estamos falando da maçonaria mais lá atrás, né? Porque, na verdade, é assim, José Bonifácio, que era o tutor, né, ai, me foge o termo. O tutor do Dom Pedro. De Dom Pedro, tá? Ele era maçom. Conta dele. Tomava conta de Dom Pedro. Ele era maçom. E lá numa loja lá do Rio de Janeiro. E tinha Gonçalves Ledo também. Gonçalves Ledo, sim. E vocês podem até, o pessoal que quiser, fica uma dica aí do filme do Tarcísio Meira, que fez lá o papel de Dom Pedro. Dom Pedro no filme aparece, e é real isso daí, foi no dia 20 de agosto que Gonçalves Ledo fez um discurso fortíssimo, rompendo com Portugal. Com a monarquia. Com a monarquia, exatamente. Absolutismo, né? Exatamente. E ficou até o dia 20 de agosto, o dia do maçom. O dia do maçom. 20 de agosto. E desse discurso veio para... E o Dom Pedro acho que estava aqui
para as bandas de Santos. Não vamos entrar nessa conversa. Ele passeava bastante lá em Santos. Aqui. E de lá veio porque, na verdade, assim, muitos pessoas de posse, na época, ricos, né, iam estudar na Europa. Sim. Todos os filhos da elite, elite brasileira. Ia para lá. Ia para Portugal. Ia para Portugal. Estudar em Coimbra, estudar em Coimbra. Essa coisa famosa. Lá tiveram acesso ao iluminismo. É verdade. E voltaram com a ideia. Com os ideais. Para cá. Né? Para cá. Direitos. Porque, na verdade, é isso aí. O iluminismo, ele é contra... como ele é pela fé e razão, ele fez com que as pessoas começassem a pensar. Pensar. Aí foi a independência, né? Então, é uma das histórias, a proclamação da República também. O Deodoro era maçom. Maçom. E da lei lá, Eusébio de Queiroz, né? Ele era maçom também. Maçom grau 33. Grau 33. Ele fazia parte do Supremo Conselho do Rio de Janeiro. Hoje eu fiz lá. Eu fiz o meu... Você esteve lá? Eu fiz o meu grau 33 lá no Rio de Janeiro. Nesse Supremo aí. Nesse Supremo. Deixa eu pegar cortei aqui, peraí. Deixa eu explicar aqui, para vocês não boiarem aí. Maçonaria, basicamente, dividida em dois lados. Um lado é o simbólico e um lado o filosófico. São dois lados de uma carreira maçônica. Então, quando você é iniciado, você entra na maçonaria simbólica, no primeiro grau, que chama-se aprendiz, no segundo grau, que é companheiro, e no terceiro grau, que é mestre. Exatamente. Aí acabou a maçonaria simbólica. Acabou no sentido de se você quiser continuar, você vai passar para o grau 4. A partir do 4 já é a maçonaria filosófica. Se eu estiver errado, não me corrija, por favor. Corretíssimo. Quando você entra, são graus simbólicos. Você representa o aprendiz, está começando a arte do pedreiro. Sim. Né? A arte de desbastar a pedra bruta. A maçonaria não é mais que isso, do que o desbastamento, a construção interior. A dificílima arte. É difícil. De construir um ser humano razoável. Você mesmo. É você mesmo. Porque a gente fala, você. Sem acusar o outro. E você? Né? E a partir disso, você vai recebendo conhecimento, como aprendiz, companheiro, mestre. Aí é a possibilidade de você fazer os graus filosóficos, que vão do 4 ao 33. Então, como ele falou, quando ele colou o grau 33, significa o quê? Que ele foi iniciado no ano de... Eu fui iniciado em 84. Em 84, entrou como aprendiz, como todos que são iniciados entram, passou a companheiro, passou a mestre e depois começou a parte filosófica da maçonaria, que é os graus filosóficos a partir do grau 4 e se encerra no grau 33. 39 anos de maçonaria, né? 39. 39 anos de maçonaria. Cheguei no grau 33. Né? Mas é assim, está sendo, né, para mim, a maçonaria... Continua uma escola, não é? É uma escola. É uma escola em essência. Eu não concordo assim com algum tema, eu sou um eterno aprendiz. Não, você não é um eterno aprendiz. Você já passou tempo. Você está aprendendo. Sim. Sabe? Então... eu acho que se eu ficar lá 45, 50 anos, vou estar sempre aprendendo. Porque, na verdade, é assim, eu convido uma pessoa para entrar na maçonaria, ela veio aqui para aprender. É uma estrada de duas mãos. Ela veio aqui para aprender e para me ensinar também. Claro. Perfeitamente. Nós passou pela loja e foram embora grandes homens que fizeram parte de secretariado de Estado, fizeram parte da Justiça, tivemos políticos dentro da Areópaga também. Então, precisa entender que a maçonaria ela é uma sociedade. Uma sociedade... Nós, maçons, nós lutamos contra todos aqueles preconceitos.
mas a gente tem que preparar e tem que estar preparado para a vida social também, né? A vida do brasileiro, do povo, né? Claro. Aliás, o pessoal fala muito dentro de loja. O quê? Dentro da loja, né, paramentado, bonitinho, porta fechada, decorado, você é maçom. Mas lá dentro, nós estamos em mãos. Sim. Maçom é mais fora, que é muito mais difícil do que lá dentro. Né? Tinha um falecido que dizia assim, é fácil entrar na maçonaria, o duro é ficar. E que sejamos mais maçons lá fora e menos profanos aqui dentro, sabe? Então essa é uma coisa que a gente leva muito a sério. Porque a maçonaria, se a gente aplicar a maçonaria, a filosofia da maçonaria aplicada aqui fora, a sociedade, a grande seria sociedade, lindo, né? Seria muito bacana. Seria maravilhoso. E é por isso que a gente estava preparando aqui nas nossas conversas, né? E aí eu coloquei assim, que você teve que superar de sabores para continuar, né? Sim! Gente, imagine se uma loja com 60, 70 irmãos. Às vezes as suas ideias não combinam, tá, com a do outro. Então, às vezes você passa por dissabor. Não é tudo mil maravilhas. A gente entrou na loja e se torna santo. Não, nós somos homens, continuamos sendo homens. Continuando nos aperfeiçoando, né? Agora, o interessante disso daí é que lá dentro, os dissabores, não digo a desavença, as ideias contrárias, elas vão se superando em função do que é a maçonaria, do que ela nos ensina, certo? Então, hoje a gente discute um determinado assunto e você falou, eu falei, não tem réplica, não tem tréplica, e você vai ter uma semana toda para pensar sobre aquilo. E quando você volta depois de uma semana, você refletiu, está tudo refletido, amadureceu. Agora, sim, óbvio, a gente tem discordância, isso é do ser humano, pelo amor de Deus, se não fosse o contrário, porque lá ninguém está lá para ser vaca de presépio, nem enviamento, tudo, né? Sim. E ninguém tem o direito e o poder sobre o outro, pelo contrário. Existe aquela história do cargo, não sei o quê, mas a gente já, gozado, né, que uma vez nós iniciamos, faleceu, um juiz, foi presidente do fórum, e a primeira coisa, eu estava no cargo da oratória. Orador é um membro do Ministério Público, lá, de uma loja, né? Não é que o cara fica fazendo oratória, não, é que cuida da lei. E a primeira coisa que eu falei para ele que o que ele ficou da porta para fora. Ali dentro ele é um irmão, como o outro qualquer. Né? Se ajudavam. Então é isso que precisa ficar bem claro. Não, mas vocês iniciam pessoas só para ter poder. Nada disso, nada disso. Hoje eu estou empresário, dono da maior empresa de Atibaia, e tenho como venerável eu, que sou lá o empresário ali do ramo de seguro, como presidente. E isso não tem nada. Não tem nada a ver. Ou o cara que é dono de um açougue, ou o cara que é dono ou o cara que realmente trabalha na construção civil, não tem nada a ver isso daí, sabe? Então, ali dentro... é todo mundo igual. É tudo igual. É isso que a gente... É importante. Inclusive, nem nos cargos. Eu acho que é legal nem deixar claro. Cargos, né? Então, quem entrou é um processo... então, ele é aprendiz. Aprendiz não significa que é menos ou mais do que ele que é grau 33. Né? Ele é irmão como ele, como outro. A diferença é que é o tempo. Né? Exatamente. Ele estudou mais tempo
do que eu que estou começando. Eu entro na faculdade no primeiro ano. Eu estou trazendo para a loja, como chegou na loja, eu já estava lá. Uhum. Um cara, ele era físico. Sim. Então, imagine a capacidade, o cientista. Uhum. Então, o que ele foi lá fazer? Ele foi aprender? Não, ele foi aprender a nossa filosofia. Mas ele foi trazer a vida dele. É uma troca. A vida dele, tá? Total. Sem dúvida nenhuma. Eu entrei na maçonaria, não estou levando nada. E aí eu pergunto, o que você veio trazer? O que você trouxe? Claro. Se você veio só, a curiosidade que me conduz, é só isso? Não. Então, é isso que precisa ficar bem claro. É uma estrada de duas mãos. De dois lados, sim. É ajuda mútua, né? E isso se falou muito, que assim, você entra para a maçonaria para ficar rico, né? Então, se o cara tem esse pensamento, né? Pode para fazer negócios, vai para outro, vai trabalhar, vai trabalhar, vai montar uma empresa, né? Você olha lá eu tô brincando, tá, gente? Aquela igreja maçônica lá, só tem milionário. Tá falando de uma outra igreja. Não é essa. Tá falando de outro lugar, né? Mas é que fica esse estigma, né? Acaba ficando, que eu acho que essa é outra coisa, né? Eu acho que é interessante colocar. Para limpar. Você entrou na maçonaria para ficar rico, né? Levanta de manhã, vai trabalhar, procura um emprego novo, que não é esse o caminho. Não vai não. Eu não sei se eu comentei aqui no meio da conversa, quando a gente fez a questão religião, né? Questão de igreja e maçonaria, nós tivemos aqui o padre Eugênio. Padre Eugênio, sim. Ele foi homenageado na loja. Sim. Você vê que bacana. Ele foi homenageado, ele tinha uma consideração muito grande pela maçonaria, sabe? E ele falava que quem fez ele estudar padre, toda a parte do clero, foi um tio dele que era grau 33. Que era maçom. Que era maçom. Ah lá, tá vendo? Você vê que interessante. Maçom experimentado. Então isso aí é desmistificar. É óbvio que tem padres que levam a sério a encíclica, a bula papal, que tem contra a maçonaria. Eles levam a sério. E tem uns que chegam e falam assim, isso aí não tem nada a ver com esse cidadão. Sim. Isso aí não tem nada a ver com esse cidadão. É verdade. Com essa loja, com o que eles fazem. Tem cidade aqui perto, como uma cidade... vou falar, Nazaré Paulista, uma cidade muito pequena. Tem uma igreja aqui no bairro do Vicente Nunes, que a maçonaria lá abraçou a causa e vai ver como é que está a igreja. Existiu aí um conflito, deu um conflito, mas esse padre entendia que não, esse padre entendia que sim. Então, aí agora parece que, eu já falei com o pessoal lá, acalmou. Tá tudo em harmonia. Tá tudo certo. Mas... Pacificado, né? E são irmãos valorosos que ajudaram a construir. O Piracaia, fizemos... uma vez foi feita uma campanha para pintar toda a igreja. A maçonaria que fez, a loja lá no Triângulo de Luz que fez. Ajuda nisso. Precisa ficar bem claro isso daí, sabe? Eu até peço que os padres que não entendam procurem entender mais isso daí, aproximar mais. Porque, na verdade, isso acaba afastando. Não me afasta porque eu tenho minha fé. Sim. Então... Sim. Como eu posso falar que tem bons maçons, não tem bons maçons. Os maçons também que não são bons, é que nem fruta, né? Sim. Desce, cai do pé. E também lá também pode ter alguns líderes de algumas igrejas que não querem. Acontece. Não, a gente também comentou, acho que até numa ligação que nós tivemos no telefone, a questão das mulheres, né? A maçonaria não é contra a mulher, ela não é antifeminista, né? Pelo contrário. Na verdade é assim, quando começou lá as guildas, e era difícil o trabalho, também veio um pouquinho desde aquilo ali, né? Então deixava mais o homem trabalhar, né?
e a mulher ficava cuidando dos filhos, da casa, né? Sim. Mas eu vejo que vai ter está começando, as coisas estão mudando muito, as coisas estão mudando muito. Eu não sei como que vai ser a adaptação, mas vai ter um momento em que existe alguma potência aí que tem uma maçonaria feminina, mas como todas as potências regulares não têm, elas não são reconhecidas, essa potência. Sim. Não, eu nem sei, não conheço. Eu tenho um irmão que fizer muita maçonaria, que é de uma cidade aí da região das Águas, que ele saiu e está nessa potência que tem, mas eu nunca mais perdi contato, então eu não tenho esse conhecimento. Mas acontece que a evolução dos tempos. E a mulher, ela é protagonista hoje. Ela está na frente. Ela está na frente. A mulher Eu posso dizer que eu só estou todos esses anos na maçonaria porque eu tenho uma mulher em casa que... Estou falando que comanda, mas que deixa. Tereza ganhou uns pontos aí, Tereza. Ganhou uns pontos. Então, e isso é uma questão de tempo. Isso vai ser uma questão de tempo. Sim. Tá? A gente tem uma brincadeira aí na Inglaterra, que é o berço da maçonaria, né? Dizem que a rainha tentou de todo jeito fazer com que a maçonaria abrisse para as mulheres. Sim. E até hoje, infelizmente, ela faleceu e não conseguiu. Não foi no reinado. E o filho dela, com certeza, não vai se mexer para isso. Se vocês acompanharam agora o casamento do rei, lá estava o Duque de Kent. Sim, o Duque de Kent é o grão-mestre geral da maçonaria inglesa, das grandes lojas unidas da Inglaterra. Ele tá lá. Então, e ele era próximo. Você pode ver em todas as festas da família, ele tá lá. Ele tá lá. Ele tá lá com sei lá quantos anos, o homem tá lá, sabe? Eu acho que teve ali, e são próximos, e são muito queridos entre eles. Então, provavelmente lá dentro do castelo houve muita discussão, mas aí eu acho que houve entendimento em que a monarquia não conseguiu poder sobre as grandes lojas. As grandes lojas. Deixa eu clarear uma coisa aqui, um outro ponto, só que a gente, o Nau comentou várias vezes, a gente também, e eu acabei esquecendo de dizer. Quando a gente fala potência, entenda o seguinte, eu vou, a grosso modo, dizer que seriam como, trazendo um paralelo para a política, como se fossem partidos, vamos dizer, mas nada a ver com partidos. São organizações diferentes. Então, nós temos a grande loja do estado de São Paulo, que a gente fala GLESP, a GOP, que é Grande Oriente Paulista, e a GOB, que é o caso Grande Oriente faz parte do Brasil, que é em Brasília. Só dá um adendo ali, voltando às mulheres, esqueci. O Grande Oriente do Brasil tem uma entidade feminina, Cruzeiro do Sul, tá? Que faz um trabalho sensacional. Legal, bacana. Ligado ao maçom. Então, ela não participa de uma reunião maçônica, mas ela está intrinsecamente ligada com o maçom. Então, e bacana. Até lojas dependentes, porque as lojas, elas fazem muita benemerência, sabe? E não precisa ninguém saber e a gente não põe no jornal isso daí. Sim, sim. Então, ajuda muito aqui. Você tem muito maçom, muito lugar, como já tivemos na PAI, já lideramos a PAI por muitos anos. Hoje estamos aqui no asilo por alguns anos já. No asilo São Vicente de Paula. Casa do Pão. E aí a gente tivemos irmãos lá na Casa do Caminho. Então, e elas ajudam muito, sabe? Elas são sensacionais. É como o Rotary. O Rotary tem a reunião Rotary dele e tem a parte feminina, que eu não me lembro o nome agora, que me fugiu. Também. Então, as mulheres são fundamentais para nós, né? Elas são, na verdade,
Diz que elas são um pescoço, né? Ela vira a nossa cabeça para lá e para cá. Mas isso eu acho que é uma questão de desenvolvimento. E isso vai ser uma questão de tempo. É a evolução dos tempos, não tem o que fazer. Como começou lá atrás com pedreiro, depois veio a especulativa. Foi um desenvolvimento. Está demorando um pouco, mas é uma questão de tempo. É uma questão de tempo. Vai mudando. E você estava falando de potências. Então, sim. Potência é exatamente isso daí. São, o intuito, a maneira é a mesma, só que direções diferentes. São direções diferentes. Direções diferentes, tá? Sim. É um partido político. Um partido político aqui. Eu estou falando só uma analogia, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus, não confundam. Não confundam. O cara falou que é partido. Nada a ver. Então, nós temos o Grande Oriente do Brasil, tem a organização dele, as grandes lojas têm a dele, o Grande Oriente Paulista tem a dele. Cada um tem a sua. Cada um tem a sua. E a gente se visita. Semana que vem eu vou na posse em Brasília do nosso soberano, hoje aqui em São Paulo. Semana que vem, o nosso soberano, o grão-mestre, que vai tomar posse. E eu chego 24 à noite. No dia 25 eu vou na posse de uma loja que é das grandes lojas. Venerável. O Venerável. Da Loja União. Loja União. E aí, no dia 10, já estou convidado para fazer parte também da posse lá em uma cidade próxima aqui, Piracaia. Do Grande Oriente Paulista. Então existe essa comunhão, existe uma confraternização, reconhecimento mútuo, né? O Marcelinho levantou placa. Já levantou placa. De 50 minutos. Ele quer que a gente termine. Só que hoje nós vamos pedir hora extra também. Vamos pedir só para falar mais um pouquinho. Horinha. A gente achou que era rápido, mas não vai ser não. Tem aqui uma questão que até eu acho que era legal a gente tocar, que é as lojas. Às vezes tem sessões que a gente fala sessão branca, que homenagem às mães, é verdade. Né? E aí as pessoas que nunca entraram numa loja, que a gente chama de profano, no melhor sentido da palavra, no melhor sentido da palavra. Fica olhando a pessoa que não foi iniciada. Não foi iniciado, exatamente. Fica olhando aquele monte de símbolo, aquele né, tem todo tudo, eu sempre falo que tudo na vida tem uma explicação, a gente que não sabe ainda, né? Então eu acho que era legal a gente tocar nesse assunto, pelo menos lembrar, né? Tem lá um triângulo com o olho no meio, o que é aquilo, né? Então, nessa festa que o padre Eugênio foi homenageado, tinha um número muito grande de pessoas da igreja que nunca tinha entrado num templo maçônico. E eu faço questão de antes ou depois, trazer e explicar. Sim. Quando você entra numa loja maçônica, você vai dar de frente já com a Bíblia, tá? Que para nós, com o livro da lei. A gente não fala a Bíblia porque lá é um livro da lei. Porque se você pegar... A gente põe a Bíblia porque é eminentemente cristão, né? A maioria, sim. A maioria das lojas. Mas eu participei de maçonaria, como eu já falei com vocês, com judeu. A Torá. Exato. Se amanhã entrar um irmão e ele for judeu e quiser colocar um Alcorão em cima, vai colocar. Então, para nós, dá de cara com o livro da lei. Aí você fala assim, você vê por aí um monte de o esquadro e o compasso. Você vai dar de cara com o esquadro e o compasso, sabe? Sim. Tem um simbolismo, tá? O esquadro em cima da lei e o compasso tem um simbolismo. Tem uma filosofia toda em cima disso daí, sabe? Se entrar qualquer outro tipo de religião e quiser colocar o Alcorão, como é que é o... A Torá? A Torá, sim. Eu gostaria que a Torá ficasse aqui sobre o altar.
porque é um lugar específico para isso. Então, ela vai lá olhar lá aquele símbolo, vai lá ver os quadros, compasso, ele vai ver lá o nível, o prumo. O chão preto e branco. O chão preto e branco, que nada mais é do que o congraçamento das raças, da cor, da possibilidade do cara ter a ideia dele e outro ter a ideia dele. Os opostos, né? Os opostos, tá, sabe? E se atraem. E assim você entrando numa loja maçônica, a princípio você fica assustado, né? Porque você vê gente paramentado com colar e avental, né? Avental é a veste do maçom. Mas aí você faz uma outra ideia de outras situações, né? Que você vê no mundo aí, um juiz de toga. Exatamente. Tudo tem a sua maneira de paramentar. Seu simbolismo. Seus objetos. Tá? Né? E aí você, entrando dentro de um templo, você vai lá e você vai ver uma série de utensílios que nós aplicamos no nosso eu. Tá? Sim. Então, eu não sei se já viram a figura de uma pessoa com um malho e um cisel desbastando. Sim. Ele já estava formado, mas ele está terminando. Continua. É um trabalho interminável, né? A própria construção da porta, né? do eu vou mostrar, eu vou pegar essa imagem, vou colocar aí no VT para mostrar para vocês. Essa imagem é muito legal. Muito bonita. A maçonaria, ela pugna pelo aperfeiçoamento moral, né? Isso está claro. E temos a nossa chamada, eu não sei como é que fala. Slogan. O slogan, né? Vamos falar aqui. A filosofia. Liberdade, igualdade e fraternidade. É verdade. É isso aí. Não, então hoje em Atibaia são 6 lojas, né? Hoje nós temos 6 lojas de potências diferentes, Potências diferentes. Nós temos 3 lojas do Grande Oriente do Brasil, nós temos 2 lojas das grandes lojas e uma grande loja e um Grande Oriente Paulista. Maravilha. Ou não, eu acho que da minha parte aqui tá. Aqui, que mais? Mais uma coisinha aqui que gera uma curiosidade enorme. Ótimo. Está escrito numa palavra só. Reconhecimento. Aí o cara entra na internet e coloca assim: como é que os maçons se reconhecem? E aí ele acha que ele viu lá e aí ele descobriu. Começa a falar besteira para outro que ele sabe que é maçom. Então, gente... Aquele cumprimento esquisito. É o que menos eu uso também, sabe? Cumprimento. E tem algumas brincadeiras aqui, o cara pega na sua mão, assim, segura de uma forma. E tinha um aqui em Atibaia falecido, e eu deixava ele contente. Ele falava, mas como é que você aprendeu? Não tinha nada a ver. Né? Então, olha, o reconhecimento maçônico, ele não é nem por toque, era mais por conversa, por palavras. Você percebe. Você percebe, claro. Eu vou contar uma história, não sei como é que está o tema, uma história que aconteceu comigo no Banco Mercantil de São Paulo, lá no começo. Quando eu já era iniciado, recebi uma visita de um diretor, 1 vez, 2 vezes, 3 vezes. Numa das vezes eu não apertei mão naquelas conversas de abraçar. 2 ou 3 palavras, o cara falou, nós somos irmãos. Aí nós se reconhecemos como irmão. Isso acontece muito mais do que com cumprimento. Mas vocês maçons, vocês só se ajudam, não? Nós muito pelo contrário. Vou ler uma coisa aqui que eu acho que é legal. Olha, legal. Praticar a caridade e a beneficência de modo sigiloso, sem humilhar o necessitado, incentivando solidarismo e mutualismo, o cooperativismo, o seguro social e outros meios de ação social. Eu acho que isso é uma das coisas que as pessoas não falam, até porque eu acho que assim, aquela história de uma mão não vê o que a outra faz. Exatamente. Isso, não tem que ficar falando. Hoje aqui nós temos a Associação das Lojas Maçônicas. A Almar. Agora era a Alma, virou Almar. Agora nós aprovamos o Estatuto Almar. A Alma era a Associação das Lojas Maçônicas de Atibaia.
Agora ela ficou a Associação das Lojas Maçônicas da região. Da região. Pusemos um que Atibaia eram 5 e agora... Agora 6, Sim. Que fundou logo há pouco tempo. Fundou há pouco tempo, não, entrou há pouco tempo na Alma. E aí a gente faz um trabalho sensacional. Nós estamos ajudando aí agora, fizemos um consultório dentário. Em um centro, eu não sei qual é o centro espírita aí lá de Jesus, eu não me lembro qual que é, em que um dos membros da maçonaria, que é dentista, doou o equipamento todo. Sim. Ó, aí veio o irmão que mexe com madeira, doou. Aí veio o irmão que mexe com piso, doou. E assim vai. E aí um vai ajudando, mão de obra, põe no Pix. É isso aí. E ninguém precisa ficar sabendo. Mas vocês não colocaram isso no jornal? Não é para pôr no jornal. É para fazer. Lógico, né? E uma outra coisa também que era legal tirada. Levantar o pano é o seguinte: maçonaria não é secreta, é discreta. Maçonaria ela é discretíssima, senão nós não estávamos aqui falando hoje. Exatamente, se fosse ela foi secreta sim no tempo na questão da perseguição. Na perseguição da Santa Inquisição, que a pessoa ia se reunir. E naquela época se reuniam com cobertos, né? E quando se identificava com outro nome, né? Sim. Para não saber. Para não saber. Quem era, você não sabia quem estava ali no meio para dedar, né? Então nessa época era secreta. Hoje é discreta. Tá? Então não tem que esconder nada disso. Existe as maneiras de a gente reconhecer. E acabou. Mas eles só se ajudam. Não, eu tenho vários fatos que aconteceram de ajuda para os irmãos, porque a maçonaria é espalhada no mundo. Sim. Então, aconteceu com meu filho. Meu filho foi assaltado na Espanha, isso foi o ano passado. E estava perdido, porque meu filho, o Pedro, é deficiente auditivo, né? Então, a comunicação dele é diferente. Roubaram o celular dele, ele estava perdido. Ela emprestou o telefone de uma camareira lá do hotel, entramos em contato conosco. Acionei um grupo que eu tenho aqui, vários grupos da maçonaria no Brasil. Um irmão disse, me fala o hotel que ele está, o nome e tal. Entrou em contato com o irmão de lá, da Espanha. Em 40 minutos o irmão estava lá e deu toda a assistência para o Pedro. E isso acontece em vários casos aqui no Brasil. Agora, não é só para isso, não. E isso é uma das características. Como poderia ser? Você é presidente da Associação dos Jornalistas aqui no Brasil. Conhece jornalista lá na França. Isso mesmo. É mais ou menos isso daí. É uma corrente. Isso aí acontece demais. Né? Eu tive também experiências disso, a gente já até comentou aqui, da minha loja. O cara tá viajando, tá na Alemanha, a esposa dele passou mal e... Eu lembro desse fato. Né? Passou mal e aí o que aconteceu? Acionou os irmãos de lá, porque como o Nau falou, irmão é irmão. Não importa se é de Atibaia, de Bragança, de São Paulo, é irmão. E aí deram apoio. Nossa, nós ficamos assim... embasbacado com a atenção, o nível de atenção que foi dada. Uma das ações que a Alma fez era comprar uma cadeira muito cara para uma criança que tinha problemas, não me lembro o nome da doença, mas precisava de uma cadeira especial. Paralisia, um tipo de paralisia, sim. Aí, estava comprando essa cadeira lá numa cidade do interior, não me lembro, Ribeirão Preto, não sei o que. E aí me ligou, eu liguei, entrei no grupo, o grupo mandou um irmão, já falamos em PVT, e ele foi no local para saber a idoneidade. Se era mesmo, né? É mais ou menos isso, sabe? Sim. Maravilha. Eu acho assim... Tem conversa para mais 5 capítulos. Tem. Então, quem sabe a gente faz uma sequência aí
né? É verdade. O nosso canal está cheio de vídeo também, a gente tenta explorar assuntos diferentes. A única coisa que eu posso dizer agora é agradecer de coração. Não sei se foi legal. Foi legal demais. Eu não sei o que eu pude contribuir, claro, mas eu acho que assim, algumas dúvidas, pelo menos, a gente tirou, né, Luiz? Foram esclarecidas. Foram. Então, agradeço de coração. Se quiser falar alguma coisa, fique à vontade. Não, eu quero agradecer vocês a possibilidade de desmistificar essa coisa que tem em cima da maçonaria, né? Então, fica bem claro que ela não é religião, ela agrega todas as religiões. Isso é importante. Deixar claro que a nossa intenção da maçonaria é o bem-estar da humanidade, tá? Então, porque a gente sempre fala, né? A gente tem que tentar levantar templos à virtude e cavar masmorras ao vício. Ao vício, exatamente. Então, é isso que a gente tem que deixar claro. E maçom é ser humano qualquer comum, não é adorador do diabo, não é contra Deus, não mata criancinha, não sangra bode, apesar que a brincadeira você é bode. Existe, bode veio vindo lá do tempo dos hebreus, né? Sim, dos hebreus. Que o cara ele queria um segredo, ele ia conversar com o bode, porque ele sabia que o bode não ia falar nada. Não ia falar nada. É daí que vem o bode, viu, gente? É daí que vem o bode. Esse é bode, sabe? Quando existe a possibilidade de você receber um bode como carinhoso, como pejorativo, né? Claro. E quando recebe o substantivo, como você recebe como pejorativo, a gente tem como conversar e ensinar para o indivíduo que não é nada disso. Não. É isso aí. Muito obrigado aí. Eu queria agradecer o Luiz, a você, Luiz, Nós e que a gente teve essa oportunidade de falar um pouquinho e dizer que a gente está lá. Nós que agradecemos de coração. Você está aqui. Em pé é ordem. Exatamente. Não, obrigado, querido. Obrigado pela presença, obrigado, Marcelinho. Que é nosso sobrinho. É sobrinho. Então, devo a explicação do sobrinho. Ele é sobrinho porque o pai dele é nosso irmão. Exatamente. É isso. Exatamente. Então, obrigado de você estar aí deixando a gente bonitinho. E subiu aqui, né? De novo, né? Você viu, né? Ele não cansa de subir aqui na frente com aquela placa lá. Mas tudo bem, tá certo. Passou muito tempo. Obrigado. Gente, até a próxima. Se liguem aí, tem vários assuntos. Eu vou deixar aqui o link no canal, no card. E se liga lá. Tem bastante coisa para falar. Falou? Fui! Tchau!